Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Astrovisão aqui no Astrologia para Negócios, o nosso encontro semanal para a gente falar do céu da semana com as dicas astrológicas para a sua vida, para os seus negócios. Eu sou Patrícia Ungarelli, astróloga especializada em desenvolvimento profissional, estruturação de negócios. Com o meu trabalho eu ajudo empresárias, empreendedores, executivos, profissionais liberais, líderes a se autoconhecerem e dessa forma ampliarem assim as suas possibilidades de melhores escolhas, né, melhores acertos na sua vida. E como formadora e mentora de novos astrólogos, eu ajudo estudantes a praticarem astrologia, a se inserirem no mercado de trabalho e de fato trabalharem com astrologia. Esse é o meu foco, o meu objetivo nos cursos e nas formações da minha escola online Harmonizar. Sejam muito bem-vindas, pessoal que está aqui, Márcia, Bernardo, olá, Ira Pozo, Maria de Fátima, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Prontos para muitas novidades? Eu tenho muita novidade para contar para vocês, gente. Vocês vão ficar aqui comigo hoje, que eu tenho um monte de coisa para contar, para atualizar vocês, antes da gente falar mesmo do céu da semana, que é o céu da semana sempre antecipado, né? Vocês sabem que a gente aqui na Astrovisão, o que é a Astrovisão? É essa análise do céu da semana, dos movimentos planetários, dos movimentos dos astros, a interpretação disso, né, desse movimento, lembrando que é um estudo geral, certo? Não é uma abordagem particular, nem individual, nem de mapas, mas é uma abordagem do céu, são as movimentações do céu que eu venho toda semana aqui, há mais de 6 anos, e passo isso para vocês ao vivo, tá bom? Esse é o objetivo e o foco da Astrovisão. E lógico, chegar a cada vez mais pessoas. Então, pessoal, partilhem aí a live, né? Partilhem, chamem os amigos para estarem com a gente. E como a gente tem sempre uma visão antecipada, eu faço de quinta para a gente falar sempre da semana que vem, da próxima semana, né? Então, a nossa semana aqui de análise é a semana do dia 5 de junho ao dia 12 de junho, portanto a semana de lua crescente no signo de Virgem, tá? Então a gente está finalizando essa semana que eu falei semana passada sobre a lua nova e a gente entra na semana de lua crescente em Virgem, com muitas coisas aí no céu para pontuar para vocês, começando já de amanhã, né? Pontuar já amanhã, falei semana passada, mas vamos reforçar, a gente tem Mercúrio voltando ao movimento direto. E isso é muito bom, normalmente é sempre sinal de as coisas andam, não é isso? Mercúrio retrógrado dá sempre essa tendência, é uma tendência, e vocês que vivenciam no dia a dia de vocês, pessoal, trabalho, né? É que vão pontuando como é que isso funciona para vocês, mas é uma tendência que quando Mercúrio retrógrado a gente tem essa ideia, essa sensação, e às vezes até acontecem mesmo fatos que bloqueiam coisas, que fazem a gente rever, não é? Rever, revisões. Então, a coisa ia, mas não vai, você entende? É mais ou menos assim. Vai, mas volta. Você dá entrada numa situação, mas aquela situação volta. Ou você tem que refazer as coisas, tá? É uma tendência, tá bom? E quando ele fica direto, portanto, no dia que ele fica volta no movimento direto, a gente tem sempre aquela sensação de que as coisas começam a desenrolar, começam a andar. Então, isso já está acontecendo hoje, já está acontecendo, porque é amanhã que ele entra nesse movimento, tá? Mas antes de começar então a falar, eu vou contar a primeira novidade, tá? Eu venho falando já, então já distribuí a novidade aí para alguns grupos, para o nosso grupo do treinamento no Reino dos Quatro Elementos. Vocês lembram desse treinamento gratuito online? Então, nós temos um grupo do WhatsApp. Se você não participou do treinamento, mas quer entrar lá no grupo do WhatsApp, vai lá no grupo, tá bom? Esse grupo reuniu as pessoas que participaram desse treinamento e eu estou juntando mais gente lá também, não só quem participou, tá? E agora eu tenho mais uma novidade, portanto nós vamos aumentar esse grupo, porque eu vou fazer a 4ª edição. Nesse perfil aqui, Astrologia para Negócios, é novo isso, tá? Porque eu tinha um outro, quem me acompanha já há um tempo, desde o ano passado, sabe que eu fiz uma reformulação, reestruturação nas redes, na marca, em tudo. Eu venho fazendo ainda, né? E resultado dessa reestruturação foi ter realmente só um perfil Instagram, né? Então eu tinha 2 e eu fazia muito das chamadas de cursos para alunos e tudo mais no outro perfil.
Então, a turma aqui de Astrologia para Negócios não tinha, provavelmente não conhecem essa série, mas a gente já está na 4ª edição, portanto, vamos ter a 4ª edição da série de lives de aquecimento, com o tema Astrologia com alunos. Então, quem é que participou das outras? Das 3 anteriores, né? A gente fez 3 anteriores, aconteceram no outro perfil. Se vocês quiserem, podem ir lá, o perfil é aberto, não fechei, mas a atividade profissional se concentrou nesse, né? O meu perfil é Patrícia Ungarelli. Se você olhar lá para trás, 2020, 2021, vai ter ali como aconteceu essa série, inclusive tá lá as lives também, tá? Astrologia com Alunos tem um objetivo, né, de trazer o meu aluno para o espaço de live, que é exatamente esse nosso espaço ao vivo aqui, para ele, além dele trazer um conteúdo, porque a gente tem um tema específico para cada dia, né? Existe um tema central, mas existe um tema específico que aquele aluno vai conversar comigo, tá bom? Mas além de trazer então um tema, ou seja, um conteúdo e compartilhar com vocês conteúdo, existe um objetivo de treino, pessoal. Treinamento, né? Treinamento. A turma de mentoria sabe como é que funciona, os alunos que estão aqui sabem como é que funciona. Quando a gente estuda astrologia com o objetivo de trabalhar, com o objetivo de desenvolver uma carreira, né? Lógico, existe sim esse treino, porque mesmo que você não vá um dia ter uma visibilidade, por exemplo, você não quer isso, você não quer ter canal no YouTube, você não quer nada disso, mas você quer atender pessoas. E quando você está numa consulta, você está exposto. Não é, pessoal? Então, gente, é para treinar isso, é para treinar desenvoltura, comunicação, é para treinar essa sensação e sentimento, né? De liderar esse processo. Então, é para isso também que serve essas lives e esse evento, tá? Agora, são lives de aquecimento porque eu vou abrir as matrículas da formação nível 1, né? A turma 2022. A gente está finalizando a turma 2021 e vamos abrir a turma 2022. Sim, é uma por ano, porque o curso tem duração de 1 ano. É um curso 100% online, com aulas gravadas e aulas ao vivo, tá? A gente tem um programa de aulão mentoria, que é um pacotão ali de aulões, mentorias ao vivo, e temos um acompanhamento o ano inteiro com você. Você não fica só nos primeiros meses, quando você recebe o seu acesso à plataforma, não. Você tem acompanhamento o ano inteiro. E esse ano, né, para quem acompanhou, também falei novidades aqui, a gente criou o departamento de monitoria. Então, a gente ainda tem assessoria das monitoras. Né, Márcia? Né, Alessandra? Temos, sim, a assessoria das monitoras. Então, é para você ser acompanhado. Porque qual é o objetivo maior da formação? O objetivo maior é que você não aprenda apenas de forma teórica, eu sei, eu entendi, estudei. Não, a gente quer que você realmente interprete o mapa astrológico. Esse é o objetivo do nível 1. Se é o objetivo, então você vai sair do curso interpretando o mapa. É essa a ideia, é por isso, lógico, precisa do seu esforço aí, mas esse é o objetivo, tá? É para isso que a gente trabalha e se esforça aí durante o ano inteiro. Então eu vou abrir essas matrículas dessa turma. E isso acontece durante o evento das lives de aquecimento, que vão acontecer então do dia 13 de junho ao dia 17 de junho, no mesmo horário que estão acontecendo as astroaulas de quarta-feira, lá no canal do YouTube. Ou seja, 8 horas, 4 minutos Brasil, meio-dia, 4 minutos Portugal, tá bom? É isso, então essa é a primeira novidade. Aí eu tenho outra novidade para convidar vocês, que também vai acontecer no meio dessa semana, e aí já é um evento, né, também gratuito, gente, todo mundo pode participar, tá bom? Eu vou esse final de semana, por isso que está em primeira mão que eu tô falando agora, tá? Porque eu ainda nem fiz nenhuma publicidade, é só os grupos de aluno que viram isso, tá bom? Então agora aqui para você, eu também vou te convidar a assistir no dia 14, portanto vai estar no meio dessa semana, tá? Outro horário, mas no meio dessa semana vai acontecer uma live dupla com a astróloga, né, e diretora da Escola de Estudos Psicológicos, de Astrologia Psicológica, o CAP, a Márcia Ferreira. A gente vai fazer uma live dupla para falarmos, tá? O tema é muito interessante, o tema é muito legal e realmente é um tema de muita dúvida, curiosidade de alunos. A gente recebe muita pergunta sobre isso, muito questionamento. A gente vai, como tema central, a gente tem a participação, a importância da participação em associações astrológicas, né? A Márcia é vice-presidente da OPA, Brasil, Portugal e Países de Língua Portuguesa,
né, que é a Organização para a Astrologia Profissional, é uma organização internacional. Então nós vamos falar disso, nós vamos falar da estruturação do estudo de astrologia nas escolas, né? Então ela tem a escola, eu tenho a minha, a gente vai falar das escolas e das formações, do conteúdo estruturado, como isso é importante, como isso é relevante. Então eu faço e deixo o meu convite aqui para vocês participarem com a gente, tá bom? Também vai ter a inscrição aqui no link da bio, vai estar tudo no link da bio, tá bom? A inscrição para você se inscrever, para quem é meu aluno ou aluno da Márcia, pode se inscrever para participar com a gente na sala Zoom. E você, que não é nosso aluno, vai poder participar pelo canal do YouTube, tá bom? Então, fique atento esse final de semana, gente. Eu vou fazer isso tudo nesse final de semana. Eu tô contando aqui em primeira mão para vocês aqui, tá? Você viu que já usei os primeiros minutos da nossa live para contar isso para vocês, mas no final de semana eu vou fazer a publicação, eu vou chamar, eu vou convidar, enfim, né? Acompanhe aqui o perfil que a gente aqui vai fazer toda essa chamada, tá bom? Então vocês viram que a gente tem muito movimento pela frente. Portanto, pessoal, acompanhe com a gente aqui, tá bom? Então, do dia 13 ao dia 17, essa semana inteira, a gente tem a semana de lives, Astrologia com Alunos, e no dia 14, né, no segundo dia do evento da série de lives, em outro horário, meio-dia, esqueci de horário, né? Meio-dia Brasil, 4 horas, 16 horas aqui Portugal, tá bom? Então, nesse dia 14, a gente tem combo de lives aqui comigo, combo de lives, tá bom? Assim como na quinta-feira da semana, também vamos ter combo de lives, né? Vamos ter a live Astrologia com Alunos meio-dia e depois às 20 horas aqui Astrovisão. É uma semana movimentada, tá, pessoal? Marquem na agenda para vocês não perderem nada, estarem com a gente, que vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá, vamos agora falar dessa semana. Quem mais está aqui? Olá, Heloísa, Ju Flores, seja bem-vinda. Olá, Binou, é assim seu nome? Falei certo? Vamos lá. Kelly, olá, Kelly. Tudo bem? Zelina. Gente, sejam todos bem-vindos. Estou vendo que vocês entraram depois. Janaína. Paula. Olá, Paula. Vai fazer o post no Instagram? Sim, Heloísa, sim. Vai ter, sim. Olá, Márcia. Gente, olha que legal, Márcia Ferreira. Acabei de falar do nosso evento. Então, gente, olha, já sigam, tá? Márcia Ferreira, aqui Astrologia CAP, tá bom? É ela que vai fazer comigo, então, no dia 14. Nós vamos estar no dia 14 com essa live, tá? Vai acontecer no canal do YouTube, vai acontecer lá no canal. Mas para quem é aluno aqui, meu, ou aluno dela, vai poder participar com a gente dentro da sala Zoom. Então, se você é aluno dela, meu aluno, se você é aluno nosso, nosso, porque a gente tem alunos que fazem os cursos e, portanto, se você é aluno nosso, você pode estar na sala do Zoom com a gente, tá bom? Então, esse final de semana, tanto no perfil dela quanto no meu perfil, nós vamos estar realmente divulgando, tá? Bastante. Fiquem atentos, tá? Para participar, sim, com a gente. Vai ser muito legal, pessoal, tá bom? As minhas duas professoras juntas, olha, tá vendo que legal, gente? É isso, né? Então, vocês, se são nossos alunos, vão poder assistir com a gente dentro da sala de aula e aí interagir, fazer pergunta, trazer questões, tá bom? E isso vai estar sendo transmitido ao vivo ali no nosso canal do YouTube. Ou seja, quem estiver no YouTube vai estar também, de certa forma, interagindo, porque também pode deixar comentário, pode deixar sua dúvida, tá bom? Legal, gente? Gostaram? Então, fiquem atentos, porque a gente eu vou liberar ainda hoje o botãozinho aqui do link da bio, para você poder ativar o seu sininho ali, porque já tá lá o evento no YouTube, você pode ativar o sininho e vou deixar o link para você se inscrever, se é aluno, tá? Diretamente lá e já ter a inscrição, receber depois o link para a sala Zoom, para estar junto com a gente mesmo. Aí você vai estar na sala de aula mesmo, tá bom? Tá aguardando, Márcia? Muito bem, gente, é isso aí. Então vamos lá, vamos falar agora do céu da semana? Já dei aquela deixa, né, da semana passada. Amanhã a gente tem Mercúrio voltando à sua posição direta, mas temos no dia 4, então sábado, pessoal, Saturno entrando na posição retrógrada, ou seja, um fica direto e o outro começa a retrogradar, né? Então é interessante
porque são significados um pouco contraditórios. A gente tem o movimento, não é? Mercúrio direto traz sempre um aumento de movimento, traz essa sensação de que as coisas desbloquearam, certo? Portanto, os processos mercurianos, e aí a gente tem comunicação, dentro aqui dos negócios a gente tem toda a parte, por exemplo, comercial, as trocas, as negociações, o próprio aprendizado, né? Logística, né? O movimento das coisas e o movimento dos trâmites e dos processos. Tudo isso tende a fazer o quê? Fluir, criar uma velocidade, andar, né? Para frente. No entanto, no dia seguinte, Saturno retrograda. É o dia que ele começa a retrogradação, vai até outubro. Lembra que é planeta lento, de trânsito lento, então demora, fica bastante tempo nessa posição, mas o dia que acontece é sempre um dia que a gente pontua, é um dia importante, tá? E aí a informação é contraditória com relação ao Mercúrio, ou seja, tá bom, os processos tendem a fluir, as coisas tendem a andar, a comunicação tende a desbloquear, mas existe Saturno pedindo e cobrando muita atenção com todos os processos mercurianos, por exemplo. Olha que interessante, né? Então é o seguinte, até anotei aqui algumas coisas importantes para vocês. Tem minha colinha, né? De vez em quando eu faço toda uma colinha. É para não esquecer nada, né, gente? É muita coisa, então... Comunicação, gente, com muita ética, com muita verdade, sabe? Com muita honestidade, com aquelas regrinhas saturninas, né, gente? Ou seja, com retidão, né? Com organização. É assim que o mês pede, né? Principalmente o mês, porque a gente está acontecendo isso no começo do mês. Então vai ser também uma tônica do mês, não só da semana, tá? Definições, né, de algumas questões estruturais, por exemplo, dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho. É um mês também de algumas definições, e principalmente essa semana agora, que é a semana de análise aqui, de muitas definições na estrutura do seu trabalho, na estrutura do seu negócio. Pode ser que algumas conversas, por exemplo, alguns diálogos, algumas coisas que estavam em negociação de forma séria, sabe? Negociação, por exemplo, de emprego, de trabalho, entradas e saídas, vou continuar, vou sair, né? Essas conversas mais sérias com relação ao trabalho também, não só ao trabalho, também tendem a ter ali uma finalização, uma estruturação, sabe? As coisas desenrolam, mas não desenrolam daquele jeito com velocidade, sem limite, né? Não, existe limite, existe necessidade e uma cobrança mesmo para que as coisas sejam sérias e bem estruturadas, tá bom? Isso envolve também o nosso pensar, não é? O nosso pensar, ou seja, nossa linha de raciocínio e a construção da linha de raciocínio, as ideias, elas precisam tender mais à viabilidade das coisas do que à ideologia das coisas, né? Com Saturno aí retrogradando, então a ideia é o que funciona, o que não funciona, certo? O que funciona. Então não adianta só ficar no campo mental, não, tá? Então esse planeta acaba pedindo, isso estava também no mapa da alunação, já falei na semana passada, existe mesmo uma cobrança de efetivar as coisas, pôr as coisas na matéria, né? Materializar, e para isso elas têm que ser viáveis, elas têm que ser úteis, têm que estar dentro das regrinhas de Saturno, tá? Outra coisa importante também, né, dessa semana, e aí tem mais a ver com os aspectos que eu já vou falar da semana, mas vou adiantar aqui, tem aspectos ligados à parte relacional. Então, gente, ó, a gente, deixa eu ver aqui até o que eu anotei para vocês. A gente tem um aspecto, eu tô adiantando, tá, gente? Depois eu vou voltar. A gente tem um aspecto que vai pedir um pouquinho de cuidado com uma tendência que a gente tá na parte relacional, assim, de romper, né, relacionamentos, e de não ter realmente paciência e nem ponderação e nem uma harmonia nas questões relacionais. Então é uma semana quente nesse sentido, tá bom? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se a gente tá assim, sabe, com a tampa da panela quase estourando, então tem que tomar cuidado com essa situação, porque se você tá nessa condição emocional, sabe, quase explodindo a sua panela de pressão, então a tendência é explodir a panela de pressão essa semana. Então, reveja, pensa agora, não aconteceu isso, é semana que vem. Tudo bem que já está no ar, isso aí já está lá no céu, mas repensa, sim, o que você precisa mesmo resolver em questões relacionais para não chegar, assim, numa explosão mesmo. E aquilo vir como se fosse uma ruptura, né? Que é
exatamente o aspecto Vênus conjunção Urano que a gente tem ao longo da semana que vem. Eu vou falar disso um pouquinho. Mas já fica com a notificação, já anota isso na sua agenda. Tá bom? Não existe tem um dia específico do aspecto, mas não é naquele dia que as coisas acontecem. É ao longo da semana e ainda para as próximas semanas, porque isso fica no céu, é o aspecto exato que acontece no dia 11 de junho, mas ainda a gente tem a reverberação do aspecto, né, gente? Já está assim acontecendo, a gente já está sentindo e depois continua, certo? O dia é só para você saber e pontuar que aquele dia acontece o aspecto exato, certo? Ficam lá os dois a 0 graus, conjunção. Tudo bem, gente? Anotaram isso? Bom, então vamos lá. A gente inicia a semana já com a Lua no signo de Virgem, no dia 6, né? Então iniciamos a semana com essa Lua em Virgem, que no dia 7 de junho vai ficar Lua crescente. Temos a fase crescente da Lua no dia 7 de junho. E a gente sabe aqui, né, o pessoal que está acompanhando sabe como é que a gente faz sempre aqui, coloca sempre o pano de fundo da fase lunar, porque a fase lunar é o nosso pano de fundo aqui dentro dessas informações toda semana, né? Então a gente está transitando dessa lua nova que aconteceu no signo de Gêmeos para a lua crescente no signo de Virgem. E lua nova para lua crescente, pessoal, o que é em termos aqui para nós aqui, né? Desse perfil com esse tema específico para negócio. Quando a gente tem a lua nova, a gente tem sempre uma possibilidade, uma tendência maior e uma facilidade, na verdade, maior para a gente introspectar, para a gente buscar dentro de nós recursos, ou seja, planejar, criar, né? Reunir esses recursos internos, encontrar a motivação correta, né? Para os seus objetivos ao longo do mês inteiro. E quando a gente tem a lua crescente, fase crescente, a gente tem aquela fase de aumento de energia, as coisas começam a aumentar, começam a ir para fora, né? Como se fosse um momento, então, que a plantinha está crescendo, tá? Rompeu ali a casquinha, tá? Subiu a primeira folhinha ali, o cabinho, né? E a folhinha está subindo. Ou seja, você consegue enxergar aquilo que está crescendo. Você consegue ver se precisa de retificações, se precisa de revisões, se precisa de um realinhamento com a meta e o objetivo, dá para consertar ainda. E essa lua crescente no signo de Virgem, que já é um signo naturalmente voltado ao detalhe, voltado justamente a essa questão da análise, o senso crítico apurado, o senso crítico muito forte, não é o controle de qualidade envolvido. Então essa lua crescente é extremamente poderosa para essa função, pessoal. Se você precisa rever alguma coisa, algum projeto, né? Você tem que rever lá os posts que você vai publicar, você tem que rever a sua estrutura, você tem que fazer uma revisão para entender se aquilo continua daquele jeito para a lua cheia ou se vai ser modificado agora na lua crescente. Em Virgem é uma qualidade assim potente para isso. Aproveitem, né? Ou seja, momento de controle de qualidade. É hora de olhar o que você faz, o que você está fazendo, o que você quer fazer, o seu planejamento e ver se isso está numa condição de qualidade ou se você pode aperfeiçoar, porque a gente sempre pode melhorar. Então, se a gente sempre pode melhorar, é a semana para perguntar isso. Onde eu posso melhorar? O que eu poderia fazer diferente para aumentar a qualidade do que eu sirvo, do que eu ofereço, do que eu faço, tá? E isso a gente tem no dia 7 de junho, a lua crescente no signo de Virgem, ajudando também a movimentação, porque é um signo mutável igual ao signo de Gêmeos, né? Então a gente tem uma tendência de aceleração, gente. Aliás, quanto tempo faz que eu venho falando isso, né? Já umas 2 semanas que existe a tendência das coisas serem mais rápidas a partir, né, de acho que 2 semanas atrás comecei a falar isso. E sim, a gente está com essa tendência de uma velocidade, ainda mais agora que Mercúrio fica direto, tá bom? Bom, aí continuando então a semana, a gente tem quarta e quinta-feira, a lua no signo de Libra, sem aspectos muito fortes para pontuar, apenas aspectos da lua. Vocês sabem que aqui eu falo da lua num sentido mais generalizado, ou seja, os panos de fundo, que são as fases lunares, e vou só pontuando aquele dia de aspectos de astros, não é? De planetas e de astros. Quando eu falo astro, pessoal, é porque a Lua faz muitos aspectos. A Lua é um astro, mas não é um planeta. É o satélite. O Sol é um astro, mas não é um planeta. É a estrela. Tudo bem, gente? Então, quando acontece, por exemplo, o que vai acontecer na sexta-feira,
que é o dia 10, né, 10 de junho, Mercúrio trígono Plutão. E no dia 11, que é Vênus conjunto Urano, portanto a gente tem ali uma concentração de planetas, né, fazendo aspecto. E aí a gente tem algumas coisas interessantes, né? No dia 10 de junho, o aspecto de Mercúrio trígono Plutão é um aspecto muito legal, principalmente por ser Mercúrio regente da lunação, portanto regente do mês, né? Regente de Gêmeos, regente do mês inteiro, do mês da lunação em Gêmeos, que aconteceu agora, né, dia 30. E Mercúrio trígono Plutão é um momento de aprofundamento das ideias, né, de uma mente mais estratégica. É um momento ideal para você pensar, por exemplo, dentro de todos os seus processos de comunicação, que envolve não só comunicar com o cliente, mas comunicar com seus parceiros, comunicar com as pessoas, produzir conteúdo. Então é um momento de um aprofundamento, um momento de organização também, né? De foco, muito foco, tá? Apesar de Mercúrio, né, nesse mês de Gêmeos, ser um mês onde a mente, né, em termos mercurianos, em termos geminianos, é mais dispersa, não existe essa tendência tão grande à dispersão, pessoal, tá? Porque a gente tem dois motivos aí para conseguir entender que a gente está mais concentrado. Temos o Saturno ficando retrógrado, que já dá uma, não é? uma estruturada, uma enrijecida em todo o processo. E temos Mercúrio em ótimo aspecto com Plutão, que ajuda realmente a ter foco e não a dispersar. Mercúrio trígono Plutão não é um aspecto de dispersão, é um aspecto de concentração, né? E isso ajuda em tudo que tem a ver com planejamento estratégico. Então é aquele momento, talvez, né, como a gente está semana de lua crescente em Virgem, momento de rever as estratégias. Se as suas estratégias elas estão sendo eficientes, se estão atingindo o alvo, se estão retornando ou não, né? As estratégias do ponto de vista comercial, do ponto de vista mesmo de negócio, do ponto de vista de comunicação e expressão pessoal, tá? Então, apesar de ter ali uma ideia realmente Gêmeos no mês, não é? Normalmente muitas coisas ao mesmo tempo, multifacetado, né? Muita diversidade, né? Ou seja, muitos caminhos, muitas faces para ver a mesma coisa, verdade. Mas existe uma concentração, tá? Então a gente tem um apoio, né, do céu para você ter uma mente mais estratégica, tá bom? Uma mente mais investigativa também. Outra coisa legal, né? Esse aspecto ele traz, até anotei aqui também, mais colinha para vocês, ele traz um aspecto, uma questão mais investigativa. Pode ser que a gente, por exemplo, descubra ideias melhores, né? Investigue. Então, o movimento é para dentro, o movimento é para investigar a sua mente, tá bom? E encontrar um ponto para focar a sua atenção, para focar a sua energia, tá? No dia 11, pessoal, é o tal do aspecto que eu antecipei, falei antes para vocês, né? Já deixei vocês ali já degustaram, né? O Vênus conjunto Urano. Esse é um aspecto interessante, né? Em termos aqui profissionais, a gente tem a possibilidade de inovação, de aprender, por exemplo, uma nova forma de abordagem, de atendimento ao cliente, novos clientes, tá? Novas relações. Olha que legal, é um aspecto que traz isso. Concentra também, né? Conjunção é sempre um aspecto de concentração, que pode trazer, né, novidades nessa área. Não só profissional, pessoal. Afetivo também, se está procurando relacionamento afetivo, também é um aspecto que favorece, ó, novos amores, né? Mudanças nas relações antigas. Então, se a sua relação afetiva ou profissional está precisando ali de uma energia nova, esse é um aspecto que traz. Só que não é um aspecto que traz as coisas de maneira linear, sabe? Um passo depois do outro, não. Vem de forma drástica, muitas vezes até de maneira bem forte mesmo, em termos até de ruptura. Por quê? Porque é como se fosse um impulso para aquilo que é novo, a necessidade de renovar. Renovar as maneiras que você se relaciona, renovar as pessoas que você se relaciona, renovar as formas, portanto, de abordagem de cliente, atendimento e de vendas. Então, para quem está fazendo aquela lua crescente, não é? Aquela vistoria nos processos e está chegando nos processos de venda, analisando isso, o aspecto de Vênus-Urano ajuda exatamente a trazer novidades nesse campo. Certo, gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui, peraí. Não consigo.
Não consigo colocar vocês no computador, nunca mais consegui fazer isso, gente. Alguém consegue? Alguém que faz live consegue colocar a live no computador? Olá, Anabela, seja bem-vinda. Pois é, eu não consigo. Nunca mais consegui, gente. Eu sempre assisti a vocês pelo computador e era mais fácil, né, ver os comentários. Aqui pelo telefone é bem mais complicado, mas não consegui mais. Tudo bem, gente, 11 de junho, então, Vênus conjunto Urano. Lembrando, pessoal, que onde está acontecendo esse Vênus conjunto Urano? Uma coisa importante aqui, deixa eu pontuar essa informação para vocês. Toda vez que a gente vê e fala sobre aspectos, lógico que aqui é uma informação mais rápida e também pressupõe, né, que vocês de alguma forma também já acompanham, já sabem, mas a gente precisa entender que existe sempre uma hierarquia de interpretação. Falei isso nas astroaulas, pessoal que acompanha lá no YouTube. Nas primeiras aulas, falei bastante sobre a hierarquia, tá, de interpretação. Então, toda vez que vocês olharem a informação, olha, está em quadratura, olha, está em trígono, né, conjunção, só tem sentido se você souber o signo que está acontecendo aquele aspecto. Tá bom, gente? Porque isso é primeiro, vem primeiro, isso está na hierarquia de interpretação como primeiro ponto a ser visto. Então, é Vênus em touro, conjunto Urano em touro, tá bom? Isso é super importante, isso é super relevante quando você tentar entender, seja um aspecto que está no seu mapa, ou seja um aspecto que está no céu e a gente, como eu estou falando agora, né? Então, é Vênus conjunto Urano em touro. É por isso que eu também dei ênfase nas questões bem fortes relacionais. Não só porque Vênus conjunto Urano e Vênus fala de relacionamento, né? É porque touro é o signo regido por Vênus e, portanto, a tônica aí ficou muito mais forte. A gente tem um acréscimo aí de sinais, entendem? Mas se a conjunção estivesse em outro signo, a interpretação ia nessa direção do signo da conjunção. É sempre assim, pessoal. Então, vocês querem já pegar aí uma diquinha? Pega essa dica, já deixa ela assim guardadinha dentro de você para quando você fizer qualquer análise de aspecto. Não existe aspecto solto, tá? Não adianta a gente falar, quadratura significa o quê? Se eu não sei, se eu quero interpretar, se eu quero só falar que está em quadratura, é uma informação. Se eu quero fazer um trabalho de interpretação, eu preciso saber o signo, porque isso está lá no início da hierarquia de interpretação. E isso vai na frente de tudo, tá bom? Então não é aspecto, não é casa, é o signo. É ele que manda naquele astro, naquele momento. Tá bom, gente? Essa questão da tendência de romper relacionamentos, Janaína, da atenção, esse aspecto pode estar já sendo sentido sim e já está sendo sentido agora, tá? Se a gente pegar o mapa, então agora olhando já o mapa, né, da lua crescente, vocês sabem que eu sempre tenho o mapa, né, como o meu modelo para extrair toda essa interpretação. Tudo que eu passo aqui para vocês toda semana tem sempre um pano de fundo, fase lunar, portanto, o mapa da lua, né, o mapa da lua crescente. E, portanto, essa conjunção já está acontecendo, né? A gente já tem essa conjunção no mapa da lua e já está acontecendo agora, a gente já tem isso. Então, outra coisa importante, essa pergunta, por quê? Quando a gente fala também de aspecto, a gente está falando de ângulos formados entre os astros do ponto de vista da Terra. Mas esses ângulos, eles acontecem num determinado dia exato. Mas existe um espaço. Sabe um espaço? Como se fosse um espaço de... Vamos colocar isso como um espaço de transição, podemos dizer isso, antes de acontecer o aspecto, depois que acontece o aspecto. Como a gente tem esse espaço, que a gente chama de orbe, tecnicamente falando aqui, orbe, né, orbe do aspecto, o que acaba acontecendo? Em termos de dias, significa às vezes 2 semanas, 3 semanas antes daquele aspecto já está acontecendo, não é? Então isso é importante, a ideia de processo, é o que eu trago aqui para vocês toda semana, a ideia de processo. Então quem acompanha toda semana vai percebendo essa ideia do processo porque você vai observando o céu. Então as coisas vão se movimentando e não é uma coisa assim, acabou a lua nova, no dia seguinte já é lua crescente. Vocês entendem isso? E a lua é um excelente ponto de observação para você entender essa questão da orbe. É a mesma coisa que você olhar a lua crescendo, não é? Quando você olha a lua crescendo, ela não é de uma hora para outra, ela virou cheia, não é isso? Ela vai crescendo, ela fica lua crescente, mas o que é lua crescente? Ela vai enchendo de luz, não é isso?
refletindo cada vez mais a luz solar, cada vez mais, até chegar no ápice, que é quando é pontuado a lua cheia. Mas aí a lua cheia, depois da lua cheia, vem a lua minguante? Sim, mas ela vai minguando, olha o processo. Demora então um ciclo inteiro para ela sair de nova, crescente, cheia, minguante, nova de novo. Certo? Assim é para todos os aspectos, pessoal, todos que eu falo aqui para vocês. Uma quadratura, uma oposição, um trígono, todos eles acontecem da mesma forma, análoga ao que eu falei agora das fases lunares. Então o aspecto ele vai começando a acontecer, né? Existe o espaço de orbe, lógico, é pequeno, é um espaço que existe antes. Quando ele está chegando perto daquele grau, a gente já pontua o aspecto. Quando a gente pontua aqui o dia, é porque é o exato, o aspecto exato. E depois, mais alguns dias para o aspecto separativo. Então, isso chama aspecto aplicativo, aspecto exato, aspecto separativo. E com isso a gente tem um tempo, não é? Por isso que a gente precisa entender a astrologia como uma coisa do tempo, gente, e não simplesmente uma coisa que está escrita. A gente tem que observar como é que os sistemas estão andando ali. É tudo movimento, pessoal, tá bom? Então, essa sua pergunta foi muito boa porque deu para eu explicar isso daí, né? Que às vezes fica essa dúvida, a gente fica esperando aquele dia, né? Muitas vezes achando que naquele dia vai acontecer alguma coisa relacionada àquele assunto, não é? E não é assim, a gente já está sentindo. Então, vocês podem já estar, por exemplo, quem já está com alguma questão relacional envolvida, trabalho, né? Pessoal, familiar, afetivo, não importa, mas quem já está com uma questão para ser resolvida nesse campo, provavelmente já está sentindo tudo isso. E aí a semana que vem acontece o quê? Se intensifica. E no dia 11, então, mais forte ainda. Então aqui, gente, que a gente trabalha com planejamento, né, das nossas ações de trabalho, de negócio, se você tiver, por exemplo, quer ver como a gente pode usar a informação de maneira prática, bem prática, se você tem que planejar uma reunião onde precisa ter acordo, precisamos chegar num acordo, o dia 11 de junho não seria o melhor dia de escolha, entenderam? Por quê? Porque tem esse aspecto exato acontecendo no dia 11 de junho. Se puder ser antes, melhor. Se puder ser depois, na outra semana, melhor. Mas nesse dia 11 de junho, se o objetivo do evento é harmonizar coisas, entendem isso? Harmonizar coisas, ou seja, equilibrar coisas, né? Chegar num consenso, chegar num senso comum onde todo mundo vai falar. Esse aspecto, ele prejudica um pouco essa função. Entendem isso, gente? É assim que a gente usa, por exemplo, lá na comunidade Astrovisão. Aliás, faço aqui, deixo aqui o convite para vocês. A comunidade não é para estudantes só, pessoal, para quem gosta de estudar astrologia, né? Seja num curso, seja fora, mas para quem usa a informação para aplicar no dia a dia. A gente trabalha todo mês, uma vez por mês tem essa mentoria e nós fazemos exatamente o que eu faço aqui com vocês na Astrovisão, só que com uma amplitude muito maior, porque a gente tem o calendário, né? Podemos baixar o calendário dia a dia, calendário exclusivo, pessoal, não é calendário que a gente pega na internet, é calendário que eu produzo, então é exclusivo, com as informações pontuais, todos os dias tem lá, você baixa o seu calendário e conversa com a gente ali no grupo, uma mentoria por mês, então a gente vai antecipar, né, o mês seguinte, a gente faz a mentoria lá pelo dia 20, mais ou menos, para falar do mês seguinte. E é nesse momento que você pode construir todo o seu planejamento do mês seguinte, tá? Com todas essas informações, só que é o panorama do mês, não só da semana, tá? Mas é esse exercício que eu fiz com vocês agora, né? Então as pessoas me trazem, por exemplo, o tema, olha, preciso de uma reunião X, preciso fazer tal ação, preciso de tal evento, preciso disso, meu negócio é esse, então é isso que eu preciso e preciso decidir isso, como é que eu faço, qual é o melhor dia naquele mês para a gente ter essa visão. E aí, por exemplo, daria essa resposta se dia 11 alguém estiver querendo marcar uma reunião para chegar num senso comum. Não é o melhor dia da semana, tá? No entanto, se eu quero reunir toda a minha equipe, porque eu quero gerar ideias, porque eu quero ter coisas novas, porque eu quero romper padrões, esse é o melhor dia. Chama a sua equipe inteira, põe as coisas na mesa, faz o brainstorming, porque é o melhor dia para fazer isso. E, aliás, é o melhor dia do mês para fazer isso, tá bom? E por quê? Porque é um aspecto que motiva, que desafia a você pensar diferente, fazer diferente, relacionar diferente, né? Como eu posso abordar meu cliente de maneira diferente? Faz o exercício dia 11 para você ver se não vai ter mais ideias sobre isso, tá?
tá bom, gente? Então, percebam que a gente pode usar o mesmo dia, que tem um aspecto X para uma coisa, o aspecto tá lá, né? E é X para uma coisa, Y para outra coisa, tá bom? Então, para uma função a gente pode usufruir de uma melhor forma, para outra função é melhor escolher outro dia. É assim que a gente tem que trabalhar. Não é? Porque o céu é bom e ruim? Depende, é uma pergunta muito relativa. A gente sabe que tem aspectos sempre de desafios, sempre aspectos de harmonia, e esse é o que a gente tem sempre, né, gente? Não existe um dia ali só com aspecto, né, que a gente considera aspectos positivos. Então, a ideia aqui é saber utilizar os aspectos, saber utilizar os movimentos para as nossas ações do dia a dia, tá bom? Márcia, vamos ver o que a Márcia está falando aqui, é um encontro maravilhoso para planejar. Então, a Márcia está na comunidade, é isso aí. E é mesmo, gente, é um momento muito legal. Eu uso também esse momento, vocês pensam que eu não, o que eu passo para vocês é o que eu uso para mim. Lógico, né, gente? Então, também uso, tanto que quando é que vai acontecer mesmo a semana, vamos relembrar minha novidade aqui para vocês, quando é que vai acontecer as minhas 2 novidades que eu pontuei para vocês, né? Aquela semana que já estava marcada de astrologia com a série, astrologia com alunos, e o evento que a gente vai fazer a live dupla com a Márcia Ferreira na semana de lua crescente para cheia, né, gente? E é o que eu sempre passo aqui para vocês, a lua cheia é o melhor momento para fazer evento, para chamar público, né, para vender, para fazer campanha, lançamento, publicidade. É sempre, do ponto de vista aqui de negócios, o melhor momento para fazer isso. E agora, o melhor momento para rever. Então, é exatamente o que eu estou fazendo também, né? Tenho que rever tudo, estrutura, post, tudo, gente, tá bom? E em Virgem vai facilitar muito, porque faz a gente ter uma visão mais detalhista das coisas, né? A gente consegue enxergar o problema, por exemplo. Não é o erro, o problema, né? Quando os olhos, né, estão numa força mais virginiana, a gente enxerga onde está o erro gráfico ali, né, o erro ortográfico, né, esqueceu o ponto, a vírgula, o acento. Então, quando faz revisão de texto, por exemplo, pessoal que trabalha com conteúdo aqui, produção de conteúdo, é uma semana muito boa para fazer esse tipo de revisão, revisar a gramática, né? A gente passa muita coisa, esquece às vezes, é normal, e lê depois e não vê, lê depois e não vê. Então, essa semana de lua crescente em Virgem ajuda você a ler e enxergar o problema, o ponto direitinho, tá? Principalmente, então, para quem não tem essa qualidade, para quem não é virginiano, para quem não tem ascendente virgem, para quem não tem lua em virgem, né? Para quem não tem isso no triângulo da vida, o céu vai favorecer. Para quem já tem, já é uma natureza, você já está acostumado. Pode ser que você fique só um pouco mais crítico, aí tem que tomar cuidado. Senão você fica muito autocrítico, muito crítico com os outros. Tendência a aumentar o seu senso crítico. Certo, gente? Que mais? Vamos às perguntas de vocês? Pessoal que entrou depois, sejam bem-vindas. Tudo bem, Janaína? Ficou claro a questão da romper relacionamentos? E tá, viu, gente? Tá um aumento de tensão. Ela falou, essa palavra é uma palavra muito boa para encaixar mesmo, tá? Então, qual a nossa sensação? Um aumento de tensão e talvez ali um aumento de desejo de romper. A ideia não é assim, vamos resolver. Não, não é essa a tendência do vamos resolver. A tendência é, não, eu não aguento mais, eu quero romper, não quero mais saber. Não tem mais solução. É uma ideia também, tá? Então, tomem cuidado para ver se você já viu todos os pontos daquela situação, porque também é possível a gente fazer isso, tomar essa decisão, ter essa atitude e se arrepender depois. Então, assim, é bom acontecer rompimentos quando você já queria isso, já tinha feito 1.500 análises, já tinha chegado a essa conclusão e não estava com força para fazer. Então, Vênus conjuntura Urano traz força para romper, força para quebrar o paradigma da coisa, né? Ou seja, romper o padrão estabelecido. Tinha um padrão estabelecido, ajuda a fazer isso. Agora, se você não tinha analisado a situação, se você não tem essa certeza, né, dentro de você, se você e começou a se irritar com a pessoa, né, começa a se irritar, e aí você rompe porque você está irritado, tendência, se arrepender depois. Então, gente, tem que tomar esse cuidado, porque tudo depende do nosso desejo. Se já era o desejo, tá, o céu ajuda, dá uma forcinha mesmo. Agora, se não era, de repente você começou a ficar sem paciência, o aumento de tensão que a Janaína falou, o aumento de tensão começa a deixar você
super irritado, que pode ser uma tendência também, né? Sem realmente paciência com nada e com ninguém, não é? Então a tendência depois é se arrepender. Tem que tomar cuidado, tá bom? Renovação de coisas antigas também. Então imagina que aquela relação profissional ou pessoal, que isso vale para qualquer campo da vida, tá? Precisa de uma mudança, precisa de uma nova regra, sabe? Precisa de uma maneira nova, uma dinâmica nova, tá? Uma dinâmica nova, ó que legal. Né? Então esse aspecto também vale, principalmente porque está em touro, gente. Né? Então não é o melhor signo para romper coisas. Touro não é um signo que rompe coisas. Touro é um signo que conserva coisas, que mantém coisas, que fixa as coisas, tá? Então é um aspecto contraditório, lógico que tem um aumento de tensão exatamente por conta disso, tá? Mas se a ideia, por exemplo, era renovar as coisas que estão antigas, né? Renovar as coisas que precisam de uma renovação e estava uma coisa muito fixada, uma coisa muito conservadora, muito tradicional, e essa conjunção em touro, ela traz exatamente novos ares, né? Uma certa modernidade para aquilo, portanto, novas regras, novas maneiras de relacionar, e pode trazer até uma suavidade, gente. Se a coisa estava muito fixada e precisa disso, é um aspecto que ajuda nisso. Agora, não tem como sair da tensão, né, gente? A tensão é parte do aspecto. Não tem como a gente falar, vamos interpretar de outro jeito? É parte disso, tá? Então, é como a gente vai gerir isso. Como que a gente vai gerir essa tensão? Como a gente vai gerir esse aumento, né, de impaciência? É aumento de impaciência, tá bom? A gente vai gerir com algumas ajudas, né, no céu, em termos astrológicos, com o próprio Saturno que retrograda agora, ajudando a gente ter um pouquinho mais, então, de disciplina, de calma. Ele ajuda nisso, principalmente essa semana, né? Ajuda nesse processo. E depois a gente tem o Mercúrio fazendo trígono com Plutão. Então a sua mente pode focar, por exemplo, na questão da viabilidade daquilo, em vez de ficar no delírio. Não é um momento para delírios das coisas, é um momento muito realista, gente. Né? Então uma coisa importante que pode ajudar é você enxergar aquele problema na dimensão que ele é e não na dimensão da irritação. Sabia que os problemas têm dimensão? A gente às vezes acha que nós estamos lidando com um problema do tamanho de um elefante. Mas é porque você está irritada, porque a panela de pressão está estourando, porque emocionalmente você já não aguenta mais, então aquele problema aqui não é um elefante, mas você percebe ele como elefante, você reage então como se fosse um elefante. Não é isso? Mas se você olhar com essa coisa bem saturnina, com esse Mercúrio trígono Plutão, do jeito que está mostrando a semana, você enxerga o problema como ele é. Ele não era um elefante, né? É uma formiga, não é um elefante. Tá bom, uma formiga também pode ser um problema para você, mas olha a dimensão qual é. É uma dimensão bem menor do que aquela que você estava vendo. Então isso, nas resoluções de problemas, é uma prática que a gente podia ter sempre, sabe, gente? Não é só quando Mercúrio fica bom ali com o Plutão, mas é uma prática que a gente podia ter sempre, sabe? Porque isso é sempre um ensinamento saturnino, enxergar a realidade como ela é, não como eu sinto que é, porque eu posso sentir o elefante, entendeu? E aí para mim vai ser o elefante. Então é um exercício de realidade que pode nos ajudar muito com a tensão que está aumentando de Urano-Vênus, tá bom, gente? Então pensem nessa prática, façam esse exercício em relação a problemas que a gente tem. Vocês vão ver como muitas vezes a gente realmente sente e sentia e achava que o problema era o elefante. Estava o elefante daquele tamanho na minha frente, lógico que virou um problema, está me atacando, é um problema. Mas não era, né? A dimensão real daquilo não é. Mas eu sinto que é. Então, é você gerir aquele conflito, você tem que gerir até você falar para você mesmo, olha, não é dessa dimensão, o problema é de outra dimensão, é menor mesmo. Tá bom? Olha como já ajuda. Só de você ver que aquilo não é tão grande quanto você estava pensando. Já resolve uma parte de você. O lado Saturno aí já fica bem mais tranquilo. Ele fala, bom, então eu tenho recursos aqui para lidar com isso, né? Não é uma coisa que está fora do meu controle. Não posso enfrentar um elefante, mas uma formiguinha eu posso, né? Tá vendo? Como já muda um pouquinho, gente. Certo? Olá, Fê! Seja bem-vinda! Olá, Adri! Seja bem-vinda, pessoal. Raíza, seja bem-vinda. Gente, estamos então na finalização aqui da live.
Essa live, eu tenho deixado ela aqui, vocês estão vendo, né? Que eu tenho deixado ela. Então, pode ser que eu mude novamente isso. Eu estou sempre mudando, alternando as estratégias, né? Mas ela também fica lá na comunidade Astrovisão. Lá você também tem acesso à astroaula, você tem acesso à Astrovisão, você tem acesso a muitas outras coisas, tá? Fora o nosso encontro mensal que acontece ali, que eu expliquei já aí no meio da live, tá bom? Aquele encontro ao vivo para você levar suas questões e fazer o seu planejamento do mês, né? Para isso que a gente se encontra ao vivo. Mas você tem conteúdos de outras profissionais, né? Conteúdos que vêm para agregar valor para o seu negócio, não é de astrologia, com outras pessoas que são parceiros, que trazem a contribuição para a comunidade, né? E lá se concentra ali todos os meus trabalhos. Tem lá o pessoal que acesso ao pessoal que participou do treinamento, né? O gratuito, enfim, gente, tem bastante coisa na comunidade, tá bom? Vou deixar também o botãozinho, aliás, acho que está aberto, o botão para você conhecer a comunidade Astrovisão, tá bom? Com um foco mesmo na astrologia para planejamento, para suas estratégias, tá? Para quem faz o que vocês fazem aqui. Usam as informações para decidir coisas, para planejar a vida, né? Vida e os negócios, tá bom? Olá, Bruna, seja bem-vinda, vai ficar, tá? A live, fica tranquila, você assiste depois. O encontro ao vivo é no Zoom. Isso, Márcia, isso aí. O nosso encontro na comunidade, a Astrovisão, é no Zoom. Então você interage, você pergunta, você tem a câmera aberta. Você está na sala de aula, gente. É uma sala. Na verdade, na comunidade é a sala de reunião, né? Tá bom? Então, gente, esse final de semana me acompanhe aqui no Instagram. Eu vou fazer todas a publicidade do evento que eu vou fazer com a Márcia Ferreira no dia 14 de junho, meio-dia Brasil, 16 horas Portugal, tá? Esse evento vai ser transmitido no YouTube, então você pode assistir, mas se você é nossas alunas, minha aluna, aluna dela, você vai poder assistir esse evento com a gente na nossa sala de aula, que vai ser no Zoom, tá bom? Mas tem que se inscrever, então fica atento ao botãozinho aqui do link, que esse final de semana, amanhã já devo liberar tudo isso, já vou liberar para você poder já fazer a sua inscrição, tá bom? Porque precisa se inscrever, pessoal, tem limite lá a sala do Zoom, né, gente? Então, o limite da sala do Zoom. Então, se inscreva para você poder garantir ali a sua vaga com a gente na sala de aula. E você que não é aluno, vai poder assistir pelo YouTube mesmo, tá bom? Vai ser transmitido ali ao vivo no YouTube. E também vai poder interagir, vai poder perguntar, né? A gente tem o chat ali no YouTube também, então você pode interagir, certo? E temos a semana ali de astrologia com alunos, que é durante a semana inteira. Semana de lua cheia, né, gente? Tá vendo como eu também uso as coisas que eu passo para vocês? Né? Tem que ser assim. Então, gente, excelente semana para vocês, tá bom? Fiquem atentos aí no final de semana comigo aqui, tá bom? E até a próxima live.